conversão. Primeiro a gente vai entender o que é conversão. Conversão é quantas pessoas chegam no seu conteúdo e dessas pessoas quantas que vão se tornar realmente clientes seus. Vamos dizer assim, um exemplo. Vamos dizer que você está divulgando um exemplo simples. Você está fazendo aí, você fez 1000 panfletos, distribuiu 1000 panfletos para 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, você teve uma conversão de 100 pessoas. Essas 100 pessoas que converteram, fala, André, tá mandando uma solicitação de vídeo, me fala aí qual é seu negócio, você trabalha com o quê? Pessoal, se vocês quiserem mandar solicitação de vídeo aí, é só me falar o nome do negócio que a gente vai entrar ao vivo aqui conversando sobre o negócio de vocês, beleza? Então, o que é a taxa de conversão? A cada 1000 panfletos que você distribui, se você tem uma conversão de 100 vendas, o que é isso? Eu tenho uma taxa de conversão de 10%. Então, à medida que você consegue transformar a sua comunicação em venda, eu sei que a cada 1000 panfletos que eu distribuo, 100 se tornam clientes. Então, isso aí é uma taxa de conversão. Um exemplo que eu dei aqui antes de encerrar a aula foi o seguinte. Quando você tá lá, o cara tá passando na televisão, né? Um anúncio lá, quem compra esse momento na televisão, tá aparecendo para 20 milhões de pessoas um anúncio na televisão. E aí vamos dizer que 20 milhões de pessoas, 1% só converte. Imagine só uma loja que você anuncia na televisão e 1% só converte. Isso vale muito a pena. Então, para um negócio é muito interessante, de repente, ter uma taxa de conversão de 0,5%, né, 0,1% quando eles anunciam para milhões de pessoas. Só que a gente, nem todo negócio tem esse capital para investir para aparecer para milhões e milhões de pessoas. Né? Hoje eu estou aqui, por exemplo, falando com poucas pessoas aqui no meu Instagram, no Instagram da empresa. E aí, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar aumentar a minha taxa de conversão. Taxa de conversão é a quantidade de pessoas que veem o conteúdo, quantas pessoas dessas que se convertem verdadeiramente, quantas pessoas dessas se tornam cliente verdadeiramente. Beleza? E por que isso é importante? Porque isso te ajuda a definir metas no seu marketing. Vamos dizer que você tem uma meta aí de até 2021 estar convertendo 15%. Né? Muitas vezes você fala com muita gente, né? O seu Instagram tem aí milhares de pessoas, só que você não consegue converter essas pessoas em venda. Você não consegue transformar essas pessoas em clientes. E isso pode refletir lá na frente no marketing do seu negócio, no caixa, no quanto dinheiro você tem no bolso. Né? Toda vez que eu faço anúncio, faço divulgação, minha divulgação não funciona. Davi, o que eu preciso fazer? Você precisa aumentar a sua taxa de conversão. Taxa de conversão é um assunto extremamente importante. É um assunto que você deveria estudar. É um assunto que nós estamos aqui trabalhando, né, para você poder aumentar aí sua taxa de conversão no seu marketing do seu negócio, beleza? Né? E isso também pode ser um dos melhores indicadores no seu negócio. Se você tem uma boa taxa de conversão, você vai conseguir fazer menos comunicação e ter mais retorno positivo. Então, ao invés de você entupir de dinheiro o seu marketing, ao invés de você gastar, às vezes, né, tem gente que gasta aí 30%, 40% do seu faturamento em marketing, você pode diminuir esse investimento para aumentar a sua taxa de conversão, beleza? E o que é indicador? Né? Indicador é, por exemplo, olha, eu invisto R$1.000 em venda, né? Na verdade isso é até ROI, né? Retorno sobre o investimento, mas se você consegue ver a sua taxa de conversão, você começa a aumentar também o seu retorno sobre o investimento. Então, se a cada R$1.000 você gerava 20 vendas, vamos dizer que a cada R$1.000 agora você gera 50 vendas. Olha como que aumentou sua taxa de conversão. Né? Davi, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo aumentar a minha taxa de conversão? Primeiro, você precisa saber se as ações que você está tomando, elas estão convertendo ou não. Vou dar um exemplo simples. Aqui na empresa, assim que a gente começou, a gente trabalhava com telefone. Né? A gente ligava para as pessoas, pegava o número das pessoas e ligava. E aí eu percebi que isso não estava... Poxa, até vendia, né? A gente até vendia, mas vendia tão pouco que era uma coisa irrelevante. O tanto de trabalho que a gente tinha para aquela ação resultou até uma venda. A gente ficou trabalhando aí mais ou menos 20 dias dessa forma e era mais estresse do que venda. Então, quando você olha para a taxa de conversão, você consegue pensar assim, cara, será que essa ação que eu estou tomando,
ela traz conversão realmente ou ela é só uma ação que vai me trazer cansaço, desgaste e não me trazer vendas, né, lá no final? Então, o que é a conversão? Tem muita gente também que erra o seguinte, a pessoa pensa assim, cara, conversão é venda, é só venda. Não, existem níveis de conversão, né? E eu vou falar com vocês cada nível. Um exemplo, imagine só um cara que ele está afim de uma menina, ou ele está interessado numa menina. Ele não vai ficar pensando assim, cara, vou chegar lá, vou chegar no baile, vou já chegar nela e pum, vou beijar ela e acabou. Ou de repente vou chegar lá e vou falar, casa comigo. Não, existe todo um processo, né? Esse processo a gente chama de funil, que a pessoa vai passar até se tornar uma venda propriamente dita. Então, um exemplo, vamos dizer que um cara chega aí no baile, olha a menina sozinha, ele chega, conversa tal, e aí, pum, conversa ali, de repente, naquele momento ali, nem rola nada, mas ele já conversou, já trocou uma ideia, aí ele pega o telefone, pega o Instagram, aí vai começar a seguir a menina vê as fotos, vê, né, tudo que ele posta ali e tal, e aí, de repente, chama no WhatsApp, começa a conversar, então você vê que existe um processo, e aí, pô, vamos sair amanhã tem outro baile, vai de novo, vai no baile, e aí, pô, já saíram juntos, já comeram junto, tal, já de repente já rola o primeiro beijo, já rola uma intimidade a mais, e aí aquele casal começa a se encontrar mais vezes e aí realmente eles podem pensar em namorar, depois pensar em noivar, depois pensar em casar, e isso é o processo de conversão, o processo de venda, literalmente. Não necessariamente as pessoas elas vão chegar e já comprar de você, beleza? Então esse processo de venda, vou dar um exemplo aqui do Instagram, né? Se você está aqui no Instagram e você quer vender, qual a primeira coisa que você precisa ter? Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho muitas pessoas que estão aí, né? Vamos dizer que você está aí na sua cidade e começou o seu negócio agora, tem 1.000 seguidores. Essas 1.000 pessoas, elas já são muito importantes. Elas já são um sinal de conversão. Por quê? Imagine só, de 20, 30 mil, 50 mil pessoas que estão aí na sua região, 1.000 pessoas decidiram clicar em seguir no seu negócio. Decidiram seguir a sua empresa. Então isso já demonstra uma taxa de conversão alta, uma taxa de pessoas interessadas no seu negócio alta. Então essa taxa de conversão, ela ajuda também a você entender se você já está caminhando bem, se você já está tendo um bom relacionamento com a sua comunidade, com as pessoas que moram à sua volta. Né? Antes de você vender, Davi, eu quero é vender. Poxa, mas imagine só, se você tem um Instagram com 10 mil pessoas, olha como que você vai conseguir vender mais do que se você tivesse um Instagram, de repente, aí com 200 pessoas, com 1.000 pessoas. Né? Quando você tem um Instagram com mais pessoas, a tendência é você conseguir vender mais. Então, uma das conversões que você tem que pensar é a seguinte, converter o cara do cara que está lá, né, no meio da sua cidade, para se tornar um seguidor. Pô, o cara virou um seguidor, beleza. De repente você pode fazer isso com algumas ações, com digital influencer, você pode contactar um digital influencer para ele poder mostrar um pouco mais a sua empresa, né? Você pode fazer sorteios, você pode entrar em sorteios de outra pessoa. Então isso aí é um primeiro contato que a pessoa vai ter. O cara é um potencial cliente seu e ele vai se tornar ali, de repente, um futuro cliente seu, né? Ele não é ainda um cliente, ele só é um potencial cliente. Beleza, o cara, Davi, eu fiz algumas ações aqui no meu Instagram, entraram algumas pessoas, né, elas se tornaram seguidoras minhas, e agora o que eu faço? Segundo momento que a gente deve fazer em qualquer negócio é você engajar essas pessoas. Como que a gente engaja as pessoas? Para engajar, é necessário ter um conteúdo que chame a atenção das pessoas. Engajar é clicar, beleza? Se você tem 2.000 pessoas e quando você pede assim, curta aqui, 10 pessoas curtem, significa que você não tem um público engajado. O que é um público engajado? É um público que faz as coisas que você pede. Um exemplo, eu peço para você arrastar para cima, você não arrasta para cima. O que é isso? Você não tem engajamento, você não está engajado ainda com o meu conteúdo. Eu deixo aqui um comentário, você não deixa o comentário, salva esse post, você não salva o post. Isso significa que você não está engajado com o conteúdo. E o que gera engajamento? Relacionamento. De repente você pode publicar um meme, pode publicar alguma coisa, pode fazer lives. Tudo é ali no meio. Primeiro você te trouxe o cara, depois você vai engajar esse cara. Engajar, conversar. Só que essa conversa ela pode ter vários tipos de argumentações. Né? Você pode tirar dúvida, você pode
né, de repente quebrar objeção, você pode falar do seu produto, enfim. Mas essa conversa em si, ela é um relacionamento para engajar as pessoas, né? Quando você vê que tem pessoas ali comentando, tem pessoas ali curtindo, isso aí já é um nível de engajamento. E aí, beleza. Se você tem esse nível de engajamento, por que não levar essas pessoas para o seu WhatsApp, né? O WhatsApp é um nível de engajamento ainda maior. Tem pessoas que elas chegam para mim e falam assim, às vezes até cliente, né? A gente faz anúncio, mostra o conteúdo para muitas pessoas, e aí tem pessoas que chamam no WhatsApp. Só que essas pessoas não compram, olha só, a pessoa chega lá no WhatsApp e não comprou. E aí o cara fica assim, pô, cara, esse negócio aí não funciona, né? Você entrou aí e tal e não vendeu, não converteu, a pessoa não comprou. E aí que entra um detalhe simples. Se você tem uma pessoa que está lá no seu WhatsApp e ela ainda não comprou, mas ela é interessada no seu produto, cara, e essa pessoa ela vale muito. Por quê? Essa pessoa ela pode se tornar um cliente seu futuramente. É a pessoa mais quente que você tem antes de ser um cliente, é o cara que te chamou no WhatsApp. Então, por que não fazer uma lista de transmissão com essas pessoas? Por que não fazer uma oferta especial para essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas mais quentes do seu negócio. Então, tem muita gente que fala, eu tenho aqui, 10 pessoas, eu fiz um anúncio, 10 pessoas me chamaram, mas ninguém comprou. Cara, ela não comprou porque pode ter um erro no seu processo de venda. De repente você botou uma mensagem automática, o cara não gostou. De repente o cara está com dificuldade ali de chamar e comprar. De repente o cara ficou inseguro na hora de finalizar a compra. Então, quando você tem uma boa retenção no engajamento, automaticamente sua conversão ali no WhatsApp ou no Telegram vai ser maior, beleza? Né? E aí chegou realmente o momento da venda. O que é o momento da venda? O momento da venda é o momento onde você vai conseguir falar com o seu cliente a respeito de valor, do seu produto, falar realmente a respeito de coisas relacionadas ao seu produto. O que eu vejo muito? A galera só querendo vender, né? Só falando sobre produto. Se você olhar aqui no nosso Instagram, a gente não fala muito sobre o nosso produto. Hoje, agora, até deu uma deixa para a gente falar do nosso produto. A gente trabalha com gestão de redes sociais, marketing, né, digital, no Instagram, Facebook, enfim. Né? Hoje a gente atende aí mais ou menos 70 empresas. Enfim, mas você não pode falar sobre isso o tempo todo no seu feed, o tempo todo no seu story, o tempo todo no seu negócio. E um cara que vira cliente, ele também é um potencial, uma pessoa que vai te seguir nas redes sociais. Então, um exemplo. Vamos dizer que a gente vê muito isso aqui, né? Às vezes tem um Instagram lá que tem 1000 pessoas, a gente faz uma publicação e ali, cara, tem 500, 200 pessoas interagindo e tal. Essas pessoas, às vezes, são clientes felizes, que estão ali interagindo, estão entendendo, estão absorvendo o conteúdo. Agora, o mesmo acontece com clientes com pessoas que não chamam seus clientes para o Instagram. Então, às vezes, um exemplo, o cara não chama os clientes dele para o Instagram, né? E aí o que acontece? Não tem ali interação, não tem pessoas falando, não tem pessoas conversando através das publicações dele. Então é interessante você trazer as pessoas que são clientes seus também para o seu Instagram. Por que não, às vezes, de vez em quando, você pegar a lista de clientes seu, criar um grupo, mandar uma publicação, gente, está tendo uma oferta lá. É interessante você trabalhar com taxas de conversão. Opa, Simone, tudo bem? Então, você pode aumentar a sua taxa de conversão quando você trabalha as formas no seu negócio, beleza? Vou encerrar essa live, né? Foi uma live curta, a terceira vez que eu estou tentando fazer essa live. Ela vai ficar salva aqui no GTV, então se você chegou até o final dessa live, deixa aqui os comentários, beleza? Esse conteúdo sobre conversão. Se tiver alguma dúvida a mais, vai lá no story que tem uma caixa de pergunta lá, ou chama aqui no direct que a gente vai te atender e responder suas dúvidas, beleza? Mas não deixe de absorver esse conteúdo e aplicar no seu negócio, que é o mais importante, valeu? Abraço, tamo junto.